Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pastor Ronaldo, saudações em Cristo Jesus. Com muita alegria estamos aqui. Você está comigo no canal de bênção pelo alcance da palavra de Deus. Apenas alguns dias com bastante saudade de você. Ficamos aí uns 2-3 dias sem postar vídeos devido à correria, a viagens familiares, com estados de saúde, correndo atrás de muitas coisas. Mas aqui estamos nós para dar seguimento à nossa série de mensagens da palavra de Deus. Amém? E fico muito honrado por ter você conosco nessa trajetória, aleluia, de transformação e de reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Talvez você já está aí pensando qual será o tema da mensagem de hoje, né? Qual será o tema da mensagem de hoje? Antes de chegar até aqui no escritório, antes de pegar a minha Bíblia, eu comecei a falar com Deus. Qual seria o tema propício para este momento? Qual seria o tema de hoje? Porque nós temos o hoje, o amanhã não pertence a nós. E o ontem já não pertence mais também. Não há como voltar ao passado e nem como adiantar ao futuro. Nós temos aquilo que chamamos de presente. É um presente de Deus para nós. E pensando neste presente chamado hoje, eu fiquei meditando com Deus. Qual seria a mensagem adequada para o meu irmão, a minha irmã, receber nesta noite especial? Louvado seja o nome do Senhor de quarta-feira. Sabe aonde foi o meu coração diante de Deus? Ele foi dar uma volta, olha só que coisa interessante, dar uma volta pelo mundo nas suas adversidades. Quando eu digo mundo, eu não estou falando simplesmente do sistema do mundo, mas eu estou falando das pessoas que estão batalhando, guerreando em todo o tempo. Há uma batalha física, mas há uma batalha muito maior, espiritual, acontecendo. E isso me fez trazer um tema à memória. Isso me fez trazer uma inspiração de Deus para você. E o tema de hoje a ser abordado, tema esse após meditação, após sensibilidade, é esse: como achar a saída na escuridão. É um tema um pouco estranho, mas ao mesmo tempo muito comum, porque quando você pensa em escuridão, você pensa em algo que não te traz segurança e que você praticamente fica como alguém imóvel, porque na escuridão não se enxerga nada. Na escuridão não há segurança para andar, muito menos para correr. Na escuridão não há praticamente esperanças. Então a palavra escuridão, ela traz um vasto significado para nós. Escuridão, eu posso colocar que o momento da angústia forte é um momento de escuridão. É um momento que a Bíblia fala assim: quando as trevas vos cobrir, eu serei a vossa luz. Sabe, então há momentos que tudo parece muito escuro na nossa vida. Há momentos de batalhas travadas que tudo parece que não há uma luz, um foco de luz, um ponto de luz. Tudo está escuro. Tudo está escuro. E não enxergamos nada. Nem sequer uma luz, muito menos uma porta. Muito menos uma fechadura que se possa abrir. Então me veio o tema: como achar a saída na escuridão. Ou seja, no momento de batalha, de angústia, no momento difícil que você está vivendo. Baseado neste tema, Deus me levou a 1 Samuel capítulo 30. Olha que coisa linda. Para mim compartilhar com você 5 segredos. 5 segredos que vai te ajudar a sair, ou seja, a encontrar a saída na escuridão. Sabe, queridos, depende do lugar que você estiver, todo iluminado. Se alguém apagar todas as luzes e realmente o ambiente ficar totalmente escuro, é difícil você achar a saída. E é com base neste tema que eu quero trazer a figura para você de um acontecimento que aconteceu na vida de Davi e dos seus homens
e como Davi, como peça principal, encontrou a saída no meio de tamanha escuridão. Vamos à leitura do nosso tema? Eu quero repetir o tema para você: como achar a saída na escuridão. Eu quero compartilhar com você pelo menos 5 pontos a considerar. Que você venha considerar comigo 5 pontos principais que vai ajudar você a encontrar a saída no meio da escuridão. Oh, aleluia! Pastor Ronaldo, essa palavra veio do céu, porque eu estou vivendo um momento de escuridão na minha vida. Parece que tudo está escuro, as trevas tomou tudo e eu não encontro saída na situação que eu estou. Eu não encontro saída no meio do caos que eu me envolvi. Eu não encontro saída no meio dessa situação financeira. Eu não encontro saída no meio dessa situação no meu casamento. Eu não encontro saída nessa situação no meio dos meus filhos, no meu emprego, seja qual for a situação que represente essa escuridão. O segredo é como achar a saída, aleluia, na escuridão. Glória a Deus. Vamos à leitura? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 30. A partir do versículo 1, vai narrar uma situação, porque aqui Davi, ele está regressando da guerra. Ele estava em guerra com outro povo, e ele estava com seus homens, e aqui ele está regressando para a sua cidade Ziclag. Ele regressa, mas quando ele regressa, ele tem uma surpresa. Quando ele vai chegar na sua casa, ele tem uma surpresa muito desagradável. E eu chamo essa surpresa de total escuridão, tá bom? E aí Davi agora é desafiado a encontrar uma saída. Ou ele encontra uma saída, ou ele fica perdido no meio da escuridão e é consumido por ela. Você tem 2 alternativas nessa noite, meu irmão, minha irmã, querido amigo ouvinte, aleluia, companheiro da palavra de Deus. Você tem 2 alternativas no meio dessa escuridão que cobre a sua história. Ou quem sabe eu estou me dirigindo a pessoas que ainda vão passar por esse momento de escuridão. Você já vai estar totalmente munido das ferramentas que você deve fazer uso delas. Presta atenção comigo na palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chamando Davi os seus homens, ao 3º dia, a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham atirado fogo, ou seja, colocado fogo na cidade, e levaram cativo as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequeno, nem grandes. Tampouco os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que a cidade estava queimada a fogo. E as mulheres e os filhos e as suas filhas eram levados cativos. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, ou seja, levantaram a sua voz e choraram. Olha só que interessante. Até não haver mais forças para chorar. Choraram, 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 choraram e choraram. Até não ter mais forças para chorar. Meu Deus do céu. Olha isso, querido. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Posso colocar, pastor, a palavra amargura como escuridão? Claro, é uma espécie de escuridão. Presta atenção comigo. Estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém, queridos irmãos? Vamos falar com Deus rapidamente?
Pai Celestial, nós te louvamos e glorificamos porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. A tua palavra dá força ao cansado. Ela dá, Senhor, vigor a quem não tem nenhuma força. Tua palavra é a fortaleza da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. Pai, fala conosco nesta hora. Abençoa-nos. Dê-nos a saída exata, as estratégias corretas, porque só o Senhor é Deus e nenhum dos teus pensamentos podem ser confundidos. Amém? E graças a Deus. Amém, queridos? O nosso tema então é como achar a saída no meio da escuridão. Quero compartilhar com você 5 princípios. Primeiro, vamos à palavra. Davi regressa com seus homens da batalha, ele chega na sua terra, tá? Onde estavam estabelecidas as suas casas, e o que ele faz? Quando ele chega lá, ele encontra tudo pegando fogo. Tudo pegando fogo, porque os amalequitas haviam chegado contra Ziclac e atirado fogo e levado os filhos, filhas, mulheres, gados, levado os despojos completos e levaram todos que estavam naquela terra com eles cativo a caminho. Ou seja, a terra estava deserta e pegando fogo. Oh, meu Deus! Eu quero que você imagine comigo, para essa mensagem ficar mais forte no teu coração. Imagine, você sai da sua casa e você deixa a sua família. Você deixa a sua esposa, seus 5 filhos, vamos dizer assim. Você deixa ali toda a sua família na sua casa e vai trabalhar. E quando você volta, você olha e a sua casa está em chamas, pegando fogo. E aí não tem filho, não tem filha, não tem mulher, não tem ninguém. E aí você procura saber o que está acontecendo e você chega ao seu conhecimento. O inimigo veio um ladrão, levou os seus filhos, levou as suas filhas, levou a sua esposa e ainda botou fogo na sua casa. Imagina a situação. Como que você se sentiria nessa hora? Eu quero trazer você para esse desafio de entrar na palavra. É importante entender isso, porque aí nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos entender como é que Davi se sentiu. E como é que o povo que estava com ele se sentiu. Porque a Bíblia diz que os homens que estavam com Davi cochichavam e falavam em apedrejá-lo, atribuindo a culpa a Davi, porque Davi era o líder. Davi era o líder, aleluia, dos homens que estavam com ele. Agora imagina um momento tenebroso. Aquele podemos dizer, podemos dizer que as trevas chegou e cobriu a vida de Davi e de seus homens. Momento de calamidade, momento de trevas, momento de terror, momentos de amargura, momentos de angústia intensa, momentos terríveis. Podemos chamar do dia mau, do dia da angústia, do dia do vitupério que Davi está passando agora. A primeira coisa, querido, que eu quero compartilhar com você, porque Davi ele encontrou, olha que interessante, Davi ele encontrou a saída no meio da escuridão que cobriu ele e os seus homens. Agora vamos ver como Davi encontrou essa saída. Para você entender como Davi encontrou essa saída, você vai ter que considerar 5 pontos importantes que Davi fez com que ele enxergasse a saída no meio da escuridão e obtesse o triunfo sobre toda aquela história que estava acontecendo, aleluia, dramática na sua vida. Primeiro ponto, que Davi busca, que ele é orientado por Deus, pelo Espírito, pela sua comunhão com Deus, é retomar o seu equilíbrio. Porque, queridos, por que a primeira consideração é o equilíbrio? Porque a primeira coisa que acontece quando um momento de trevas desse chega na sua vida, uma notícia ruim, ou você se depara a situações como essa, a primeira coisa que acontece, deixa eu chamar a tua atenção, a primeira coisa que acontece é o desequilíbrio. A primeira coisa é que o seu emocional vai lá em cima. A sua mente se enche cheio de pensamentos com as notícias ruins, ou com situações que você venha contemplar. Por quê? Porque as situações chamadas trevas, quando vêm, ela vem para nos tirar o equilíbrio, para nos roubar o equilíbrio. Então Davi ele é desafiado a encontrar a saída.
E a primeira coisa que Davi faz para encontrar a saída é: eu preciso retomar o meu equilíbrio. Por que retomar o equilíbrio? Porque com certeza a Bíblia diz que Davi estava muito angustiado. Davi ficou angustiado, Davi ficou perturbado. Porque Davi não sabia o que estava acontecendo. Eu e você, ao ler a palavra hoje, sabemos que os filhos, mulheres foram levados cativos, mas que não estavam mortos, estavam vivos. Agora imagina Davi e os homens que não sabiam se estavam vivos. Eles sabiam que nesta época os amalequitas não brincavam. Eles realmente pelejavam para destruir. Então imagine a mente de Davi, como é que será que está? Será que matou? Será que nós vamos encontrar os nossos filhos mortos, as nossas esposas mortas por aí, penduradas em alguma árvore, ou queimada a fogo? Como que está essa situação? Aí Davi, ele faz a primeira coisa que os homens que estão com ele não faz. Davi busca retomar o seu equilíbrio. Ei, querido, o equilíbrio é muito importante. Porque uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela não pensa direito. Ela não para avaliar. Ela não para buscar o que deve ser buscado. Para avaliar a situação em um todo e ver os pontos que devem ser considerados. Davi, então, não se deixa levar pelo emocional e ele retoma o seu equilíbrio. E quando Davi retoma o seu equilíbrio, querido irmão, olha que coisa linda que acontece. Davi começa a ter uma visão geral da situação. Aquilo que ele viu de princípio, que mexeu com o coração dele, agora ele passa a ver na realidade, ter uma visão certa. Sabia, querido, que tem problemas na nossa vida, situações que não são tão grandes como parece. Não são tão grandes como tem se apresentado a você. Parece que essa situação é tão grande que nós não vamos conseguir vencer. Tem situações que é só aparência, são só ilusões, são só coisas hipotéticas. Mas quando na realidade a situação não é tão grande assim. Mas um crente desequilibrado, ou um irmão, uma pessoa desequilibrada, ela não consegue ver isso. O emocional dela apresenta a situação maior do que ela está vendo. E assim estava acontecendo. Por isso que os homens de Davi falaram em apedrejar ele. Porque já colocaram, nós perdemos as mulheres, os filhos, estão todos mortos com certeza por causa de Davi, que nos levou para a guerra. Se nós estivéssemos aqui, nós teríamos protegido nossas esposas e nossos filhos. Então Davi, ele se mantém no equilíbrio. Quando ele se mantém no equilíbrio, sabe o que acontece? Davi faz outra coisa muito importante. Davi, ao fazer uma avaliação, Davi não se deixa levar pelo imaginário. Davi não se deixa levar pelo imaginável. Davi não se deixa levar pelo hipotético, pela hipótese. Davi não se deixa levar pelas suposições. Davi não se deixa levar pelas aparências. Davi agora está concentrado, equilibrado para buscar de Deus, aleluia, a saída de toda essa situação. Ele se recusa a se levar pelas imaginações. Enquanto os homens estavam em todas aquelas imaginações, sabe? Será isso, será aquilo, como vai ser isso? Tentando descobrir o que aconteceu. A Bíblia diz que Davi, ele não se deixa levar pelo imaginável. Quantas pessoas, meus irmãos, têm sofrido antecipadamente por situações que na realidade nem aconteceu? Quantas pessoas estão sofrendo por coisas que nem aconteceu ainda? Alguém sofrendo pela morte dos filhos e da esposa, sem nem ter certeza que morreram, sem nem ter certeza, aleluia, que não vai retornar. Então pessoas que já estão velando os seus parentes antes de morrer. Olha só que tamanho sofrimento sem realmente uma causa literal. Isso é fruto de um coração desesperado, de uma alma desequilibrada, um espírito desequilibrado, uma pessoa tomada pelo emocional e levada ao imaginário. Ela começa a ver tudo que não aconteceu. E aí o estado dela é pior do que o estado inicial de desequilíbrio. Ela vai se aprofundando, por isso que muitos estão em depressão. Davi se recusa.
entrar em depressão. Davi se recusa a ficar paralisado. Davi se recusa, porque o medo paralisa. Davi, então, ele se equilibra, ele fica equilibrado, ele não se deixa levar pelas aparências, pelo imaginário. E aí ele entra no terceiro ponto que eu quero compartilhar com você. Davi para e Davi pensa: vou buscar a resposta em Deus. Vou buscar a resposta em Deus. Olha que importante. Ele fica equilibrado, ele retoma o seu equilíbrio, ele para pensar. Nisso, ele passa a olhar a situação de um ângulo diferente, porque quem se equilibra está com Deus, Deus dá uma visão. Ele passa a ter uma visão equilibrada da situação, ele olha e percebe: opa, peraí, calma aí. Ele se recusa a ser deixado pelo imaginável, ele não deixa nenhum pensamento ficar na sua cabeça de morte, de nada, e ele coloca no seu coração o seguinte: vou buscar de Deus, como sempre eu fiz, a saída desta escuridão. Estou me dirigindo a uma pessoa que precisa fazer isso, não precisa? Quem sabe você está tão desequilibrado no meio desses caos que você tem vivido. São tantas notícias ruins, são tantas percas, são tantas doenças, são tantas situações que têm acontecido, aleluia, quem sabe na sua casa, na sua família. Ei, é hora de se equilibrar, é hora de rejeitar o imaginável, o hipotético, é hora de se concentrar para buscar em Deus a saída, o Deus que tudo pode. Davi então passa a colocar no seu coração: vou buscar em Deus a saída. Por que Davi pensa assim? Eu vou dar uma razão para você pensar como Davi pensou. Porque eu tenho certeza que Davi pensou isso, porque Davi conhecia o Senhor. Davi conhecia o que está lá no livro de Gênesis. Mas também Davi conhecia o que está no livro de Lucas. De uma certa forma, ainda que ele não viveu naquele tempo posterior, mas pelo passado ele conhecia que o mesmo Deus que deixou escrito em Gênesis é o mesmo Deus, Alabrachai, que usou, aleluia, posteriormente alguém lá no Evangelho de Lucas também para reafirmar aquilo que ele é. Quem? Deus. Quem que ele é? O Deus do impossível. Lembra quando Sara se ri, quando veio os mensageiros de Deus para dizer para ela, para dizer para Abraão que ela iria dar à luz a um filho, ia gerar um filho, ela se ri? Lembra? Então, ali, quando os mensageiros de Deus falam para Abraão: por que Sara se riu? Há demasiadamente alguma coisa difícil ou impossível para Deus? Então, aleluia, Davi conhecia esse Deus do impossível, que é o mesmo Deus do impossível que fez Isabel, sendo estéril, estar no 6º mês de gravidez. E quando ela é citada lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz assim: pois para Deus nada é impossível. Você deve buscar em Deus a saída dessa escuridão. Por quê? Porque para Deus, queridos, não existe causa perdida. Eu vou repetir, eu tenho que repetir. Para Deus não existe causa perdida, porque Ele é o Deus do impossível. Se tiver que ressuscitar, aleluia, alguma coisa ou alguém, Ele ressuscita. Oh glórias! Esse é o nosso Deus. Para Ele não existe causa perdida, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus das causas impossíveis. Posso dizer que Ele é o Deus das causas perdidas, que não tem solução. Ele vem, pega tudo na sua mão e dá saída para todo mundo. Você pode glorificar a Deus? Então Davi, ele faz o quê? Ele busca a resposta em Deus. Por quê? Porque ele entende que Deus tem saída e solução para qualquer causa. Ele colocou no coração deles: vou buscar Deus. Olha só, agora considere o 4º ponto comigo. Considere o 4º ponto.
Quando ele fala, eu vou buscar Deus, Davi tinha um conhecimento que eu quero passar para você que não tem. Você que tem, reforce sobre esse conhecimento, mas quem não tem, aprenda isso. O que Davi faz? Davi ele não corre e vai para a presença de Deus do jeito que ele está. Ele chama alguém. Eu vou ler para você, presta atenção, ó. Tá aqui, ó, versículo 7 do capítulo 30, ele diz assim, ó. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço aqui, a éfode, ou a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a éfode a Davi. Então Davi consultou, aleluia, ao Senhor, dizendo, perseguirei eu essa tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor me disse, persegue-a, porque de certo alcançará, e tudo libertará. Quarto ponto a considerar, tá? Quarto ponto a considerar, qual? Você não pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Você precisa se vestir das vestes apropriadas para se apresentar a Deus. Davi sabia que ele precisava vestir a veste apropriada para entrar na presença de Deus. Qual que era a veste apropriada? A éfode, ou a estola sacerdotal. A roupa que o sacerdote vestia para ir até Deus, ser o mediador entre as causas do homem. E aí ele ia lá e o Senhor ouvia o sacerdote, se comunicava com ele. Sabe, queridos, presta atenção, ele vai até o sacerdote, Abiatar, e pede para trazer a estola. Aí a estola é trazida, ou a éfode, e aí ele veste. Depois que ele veste, ele se apresenta e consulta a Deus. Sabe o que eu quero abrir um parênteses para te dizer? O que essas vestes representam na nossa vida? Você lembra quando o Senhor chama Moisés, através de uma sarça? Ele chama a atenção de Moisés se aproxima para ver aquela grande visão, e quando ele se aproxima, uma voz sai do Senhor do meio da sarça. Até então era só o anjo, mas agora o próprio Deus fala com ele do meio da sarça, dizendo, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. O que Deus está falando para Moisés? Moisés, ó, aqui não pode ter pecado. Aqui você tem que se apresentar puro diante de mim. Aqui, as sandálias simbolizavam o quê? As sujeiras que estavam ali sobre as sandálias simbolizavam a sujeira. Hoje, trazendo para nós a sujeira do coração, a sujeira da mente. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Talvez você andou irado ou irada, talvez você tenha andado magoado, magoada, talvez você tenha andado, sabe, numa situação de muita amargura, pecando, tendo pensamentos terríveis, enchendo o seu coração de ódio. Sabe o que Deus está falando para você? Tira tudo isso. Desvazia-se de todos esses sentimentos. Vista-se da humildade. Ou bicamandarachai. Vista-se, aleluia, da humildade. E apresenta-se diante dele. Estas vestes, ela representa o quebrantamento, representa a humildade, representa o respeito, representa a singeleza para entrar na presença de Deus. Ninguém pode entrar na presença de Deus cheio de razão. Abra mão das tuas razões, abra mão de tudo, das suas queixas, sabe, dos seus argumentos. Davi poderia chegar, nem se vestir nem nada, entrar na presença de Deus, já acusando Deus, como muitos fazem. Olha, Senhor, eu estava na batalha, o Senhor permitiu que levasse minha esposa e meus filhos, que Deus é o Senhor para fazer isso, que me chamou para levar minha família e morrer. Não, Amanda Subderrai, por isso que ele se equilibrou primeiro, buscou tomar o equilíbrio. Davi entra na presença de Deus, sabe como? Com humildade, com reconhecimento, com mansidão, com respeito. E quando ele entra, ele fala, Senhor, eu quero saber do Senhor uma coisa. Eu não vou explicar para o Senhor o que está acontecendo, porque o Senhor já sabe. Davi podia contar a história, olha, tá vendo, o Senhor levaram as mulheres, está tudo queimado, está tudo arrasado. Não, Davi sabia que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, ele sabe de tudo. Não perca tempo dando muito detalhe das coisas que você quer
da sua vida para Deus. Sabe por quê? Porque Ele sabe. Deus quer que você entre objetivamente na presença dEle. Sabe o que Davi fez? Ei, Senhor, com todo respeito, perseguirei eu essa tropa, este povo? Aí olha só que lindo isso aqui, ó. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Uma pergunta que ele fez a Deus. Olha a resposta. Ele continua: alcançá-la-ei? Aí vem a resposta. E disse o Senhor: persegue-a. Deus só estava esperando ele chegar nele. Persegue-a. Olha a resposta mais de Deus, ó. Porque de certo, porque com certeza alcançará. Você vai alcançá-la. Alcançará essa multidão com certeza. E o que mais que ele fala? Diz assim, ó: alcançarás e tudo libertarás. Sabe o que ele está dizendo? E tudo você vai recuperar de volta. Os gados, os filhos, as filhas, todo o despojo para reparar ainda o que foi queimado, tudo será recuperado. Vai, persegue a multidão, alcança a multidão, e eu sou contigo na sua peleja, aleluia, para que você triunfe sobre ela e traga de volta o que é teu. Oh glória, eu louvo a Deus. Por quê, queridos? Porque Deus é fiel. Quinto ponto a considerar: quando o Senhor fala para Davi, persegue, alcançará e tudo libertará. Sabe o que Davi faz? Davi confia na palavra de Deus. Então o quinto passo para você considerar é: siga as orientações de Deus. Por quê? Deus sempre tem a estratégia certa para a sua vitória. E baçu de raça. Deus sempre tem a estratégia certa para a tua vitória. Deus deu a estratégia a Davi. Davi se levantou naquela hora, tirou a estola sacerdotal, reuniu seus homens e diz: vamos, porque Deus falou que nós vamos perseguir essa multidão e que nós vamos trazer de volta nossas esposas, nossos filhos, nossos gados e ainda os despojos, até os despojos dos inimigos. Porque Deus é conosco nesta batalha. Sabe o que acontece se eu virar a minha página? Diz que, aleluia, Davi não só, aleluia, feriu o inimigo, a espada, como trouxe os seus filhos, as suas esposas, trouxe os despojos, os filhos e esposas dos seus homens, tudo, não se perdeu nada, nada do que foi tomado, tudo foi trazido e mais um pouco. Anda sob da raia calabrachai. Eita glória, eu quero finalizar essa mensagem lembrando você: Davi só teve vitória porque ele tem 5 atitudes que faz com que ele encontre a saída no meio da escuridão. Vou lembrar você, porque eu marquei, presta atenção aqui, ó. Vou lembrar você, presta atenção. 5 atitudes ele tem, ele encontra a saída na escuridão que ele está vivendo. A primeira, ele busca o seu equilíbrio. Ele retoma o equilíbrio. Quando tudo vai desequilibrar, ele retoma o equilíbrio. 2, ele não se deixa levar pelo imaginável. Ele não se deixa levar pela hipótese. Não se deixa levar pela aparência. 3, ele busca a Deus. Ele busca a Deus porque ele acredita que para Deus não existe causas perdidas, que Deus é o Deus da causa impossível. 4, ele veste-se das vestes adequadas para entrar na presença de Deus, para obter a resposta de Deus. 5, quando a resposta de Deus vem, Davi pega, levanta-se, ordena os seus homens e vai para fazer o que Deus mandou, da forma que Deus mandou. Andaçu de ras. E o resultado é o triunfo, a vitória. Deus soprou a escuridão que cobria Davi e os seus homens, ó. Quer que Deus sopre a escuridão que te cobre? Seja qual for na área da sua vida, considere esses 5 pontos.
essas 5 atitudes que Davi tomou, e tome também. Porque com certeza o Deus de Davi é o mesmo que é o teu Deus e que está esperando você buscar nele a direção. Mas primeiro, você tem que se equilibrar. Retome o seu equilíbrio. Não deixe as emoções levar você a um buraco sem fundo. Não deixe a um abismo. Então eu quero orar com você para que esta palavra esteja efeito sobre a tua vida e você venha ser abençoado por ela. Feche os olhos comigo. Pai, em nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que agora estão comigo nesta mensagem. A situação que Davi passou aqui, Senhor, não foi fácil. A angústia tomou seu coração. As densas trevas cobriram ele e os seus homens. Porém, Senhor, Senhor, Davi, ele toma os passos corretos que o Senhor esperava dele. E com isso, Senhor, o triunfo chega do Senhor para Davi e para os seus homens. Deus abençoa também, Senhor, cada um que está comigo. E que, ó Deus, ao considerar esta palavra e estes pontos importantes, todos que estão agora enfrentando umas certas trevas, escuridão, possam encontrar a saída sobre a tua direção, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o canal de bênção pelo alcance da palavra. Eu sou o pastor Ronaldo, pastor presidente da Igreja Evangélica de Cristo. Ali temos o nosso vice-presidente, pastor Daniel dos Santos Fraga. Temos as nossas esposas, minha esposa, a pastora presidenta Janaína Silva, tá bom? Temos a evangelista Kelly, esposa, vice-presidente, esposa do nosso vice-presidente Daniel, e temos todos os ministros e a nossa igreja linda, a Igreja Evangélica de Cristo, situada aqui em Ubatuba, no bairro do Rio Escuro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Cada um de vocês quiser nos visitar, é só colocar lá no Google, lá, Igreja Evangélica de Cristo em Ubatuba. Você terá o endereço certinho para colocar no GPS para chegar até nós e adorar ao Senhor com bastante alegria. Que Deus os abençoe. Dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, divulgue em nome de Jesus a palavra de Deus, testemunhe aí nos comentários. Que Deus abençoe. Até a próxima mensagem. Shalom, shalom, Adonai. Deus os abençoe.